Então, o nosso assunto de hoje é algoritmos iterativos, né? Não interativos. Interativa é a planilha, o algoritmo é iterativo, né? Vem de iteração, que é uma repetição aí do algoritmo. Então, são métodos iterativos de solução de um problema de programação não linear, ou otimização, né? O primeiro deles, que eu vou apresentar, é o chamado procura pela seção áurea. Na realidade, é um algoritmo genérico que pode envolver vários outros algoritmos diferentes. Pode ser pela média, pode ser pela mediana, tem várias outras situações. Só que esse é o mais popular, o mais conhecido, então eu vou apresentar esse. Na realidade, esse método áureo usa esse número áureo, essa razão áurea, que é um número aí bem famoso, bem conhecido. Então, ele serve apenas para otimizar uma função univariada, ou seja, a função de uma variável. Além disso, essa função tem que ser unimodal, que é basicamente dizer que essa função tem que ser côncava ou convexa. E mais uma coisa, ele só serve para maximizar. Então, isso é importante também que seja bem entendido. Tem que tomar cuidado, porque pega um problema de minimização, se não prestar atenção, vai ter dificuldade, vai não conseguir resolver o problema, porque esse algoritmo só maximiza. Bom, mas se eu quiser minimizar, aí é simples, você multiplica toda a função por -1, ou seja, troca o sinal da função. Porque se ela é côncava, ela passa a ser convexa e vice-versa. Então, não tem problema de minimizar, mas não pode esquecer de trocar o sinal. Aliás, não é só esse algoritmo, tem mais um algoritmo que é o método da maior subida, o método que o solver usa, que também só maximiza, mas que nós podemos usar para minimizar, invertendo o sinal da função. Que, aliás, é esse que o solver usa, e a gente tem lá as opções, né, para marcar se quer maximizar e minimizar. Na realidade, aquele método do solver só maximiza. Quando a gente for minimizar, o que o solver faz? Exatamente isso, ele pega e troca o sinal da função. Ou seja, coloca tudo dentro de um parênteses e bota um menos na frente. Usa o gradiente, e a gente não pode esquecer que o gradiente também tem que ser alterado, tem que ser trocado o sinal. Então, são essas coisas que seria ótimo se vocês puderem acompanhar usando a planilha. Quem não assistir a aula vai ter dificuldade para resolver os exercícios, porque justamente são muitos detalhes, né? Bom, então esse primeiro algoritmo, chamado procura pela seção áurea, o método áureo, é maximizar uma função univariada, onde a única restrição é ser limitado, ou seja, o método tem essa característica, ele precisa ter um conjunto limitado. Se você quiser maximizar uma função de menos a mais infinito, não vai conseguir. Não vai conseguir colocar no algoritmo menos e mais infinito. Então, você precisa ter um limite aí para o teu intervalo de procura. Óbvio que você pode fazer o seguinte, bom, você tem uma função de menos a mais infinito, você dá uma olhada na função e vê mais ou menos qual é o intervalo onde possa existir o máximo e o mínimo, já que esse método só serve para maximizar ou minimizar funções unimodais, ou seja, côncavas ou convexas, né, que é mais ou menos equivalente, e reduz o teu intervalo. Escolhe um intervalo inicial, mas você tem que ter o A e o B, ou seja, tu tem que fornecer esses valores para o algoritmo. A grande vantagem desse algoritmo é que ele não precisa de derivadas. Então, o único requisito dele é você ter um intervalo limitado, e isso não é difícil de conseguir. E por que usar esse algoritmo se eu posso usar outros métodos? Porque nem sempre eu consigo resolver analiticamente. Às vezes eu tenho uma equação aí complexa, né? Uma equação trigonométrica, uma equação exponencial, e fica difícil de resolver essa equação.
Às vezes é impossível de resolver analiticamente. E derivando também não torna ela mais simples de ser resolvida. Por isso que se usam esses métodos, né? E computacionalmente eles são bem mais eficientes, né, do que a gente tentar outros métodos. Então, se a função é unimodal e definida no intervalo limitado, lembrando sempre que se o intervalo não for limitado, eu posso limitar. Basta dar uma olhada onde está acontecendo as coisas, né? E então reduzir esse intervalo. Então, ela vai ter um ótimo, né, só, é uma função côncavo-convexa, unimodal, só vai ter um ponto ótimo, deveria ser de máximo, mas como eu observei, trocando o sinal, você pode achar o mínimo também. Então, tu pode aplicar esse método. Então, a ideia é simplesmente você ir cercando esse ponto ótimo, né, o x0, reduzindo o teu intervalo. E ele, cada iteração, ele reduz apenas um lado. Ou ele abandona o B, ou ele abandona o A. E assim sucessivamente. Então, na primeira iteração, tu começa com A e B. Na segunda, ou você fica com A até um certo ponto, ou você fica com B até um outro ponto antes do A aqui. Então, tu vai reduzindo o intervalo até ficar com um intervalo extremamente pequeno, tão pequeno quanto a gente queira. E isso é uma coisa que sempre é solicitado. Eu quero um ponto com tal precisão. A precisão é o tamanho do intervalo. Então, você pega um intervalo, por exemplo, com 10 na menos 6, com 6 casas depois da vírgula, ele é praticamente um ponto. Então, essa é a ideia. O que difere uma aplicação desse algoritmo de outras é quanto eu vou reduzir esse intervalo. No caso aqui, eu vou reduzir usando o número áureo, mas poderia usar um outro critério. Se não soubermos, então, que a f de x é unimodal, só podemos dizer que a solução está em algum ponto dentro do intervalo AB, né? Então, a ideia é começar avaliando em 2 pontos entre A e B, onde, claro, a gente supõe que um desses pontos é menor do que o outro, né? E avalia o valor da função em x1, avalia o valor da função em x2, e em função do resultado, ou seja, do valor da imagem da função em x1 e x2, eu abandono o B ou abandono o A. Eu reduzo o meu intervalo. E na iteração seguinte, volto a repetir essa ideia. É bem simples o algoritmo, é fácil de entender. Então, após avaliar os 2 pontos, né, um dos 2 casos deve ocorrer. Ou a função o f de x1 é menor do que f de x2, ou o contrário. Então, em função do que acontecer, eu diminuo o intervalo de um lado e de outro. Então, o primeiro caso, se a função no ponto x1 for menor do que o ponto x2. Aqui está ilustrado, aqui está o ponto x1, aqui está o ponto x2. Então, a altura aqui é menor do que aqui. Tá? Em função disso, eu vou simplesmente abandonar, então, um lado aqui e pegar o outro lado. E se acontecer o contrário, eu faço exatamente o oposto também. Em função da resposta, eu fico com AX1 ou então X1B. Eu pego esse pedaço aqui ou esse outro aqui, né? De X1 até B aqui. X1 até B ou de A até X1. Depende o que der aqui como resposta. Se for o contrário, f de x1 for maior ou igual que f de x2, então eu pego o outro lado. Eu abandono, digamos, uma cauda aqui. Eu vou ficar com AX2. Então, abandono esse pedaço aqui. E na anterior eu abandonava esse pedaço aqui. Ficava com x1 até B, abandonando essa cauda. Se f de x1 for menor que f de x2. Se acontecer o contrário, então, abandono o outro lado. E vai fazendo isso, repetidamente.
Esse método tem ainda mais uma vantagem, que a gente consegue calcular quantas iterações são necessárias para você reduzir o teu intervalo até o tamanho que você quiser, ou seja, até a precisão que você quiser. Então, tem mais essa vantagem, coisa que os outros métodos não permitem. Então, o intervalo onde o ponto ótimo deve estar pode ser AX2 ou X1B. É chamado de intervalo de incerteza. Então, são vários algoritmos que têm essa ideia de reduzindo o intervalo de incerteza até conseguir, então, chegar onde se quer. Então, o algoritmo é 3 passos apenas, né? Inicia com a região de incerteza AB, pega todo o intervalo, que contém o teu ponto ótimo, avalia, então, a função em 2 pontos dentro do intervalo, pode, inclusive, ser nos extremos, se quiser. Determina qual dos 2 casos que você tem, né? Se a função é menor do que o f de x1 é menor do que o f de x2 ou o contrário. E, em função disso, larga ou abandona um dos lados, né? Uma cauda da função. E aí, volta a fazer isso, até chegar onde se quer, até o número de iterações necessárias. Avalia fx em 2 novos pontos, o algoritmo especifica como os 2 novos pontos são escolhidos. Isso aqui, inclusive, eu já implementei na planilha para vocês. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês olharem a planilha, para que vocês não matem essa fórmula. Não pode arrastar, por exemplo, já da partir da primeira linha, porque aí você mata essa fórmula aqui, que é o teste para saber qual lado eu vou abandonar da função. Se fizer isso, a planilha fica inútil. Então, sempre que forem usar, antes de mais nada, já faço uma cópia da planilha e não mexo, né? Vão fazendo cópias e deixa lá um modelinho pronto e de reserva caso dê um problema aí de apagar a fórmula. Bom, tem então muitas maneiras de você fazer essa redução do intervalo. Uma dessas maneiras, então, é o chamado método da seção áurea ou método número áureo. O que é esse número áureo? É a raiz positiva dessa equação aqui, R2 mais R igual a 1. De onde é que surge essa equação? Surge disso aqui, ó. Você tem um intervalo, por exemplo, um comprimento aí de tamanho 1, onde você tem um ponto em que você divide esse comprimento aí em dois segmentos. Um chamado de R e outro 1 menos R, o X e 1 menos X. E aí o que a gente quer é fazer a proporção entre 1 e R e 1 menos R, ou seja, do tamanho todo desse comprimento pelo tamanho maior e depois do tamanho maior pelo tamanho menor. Essa é a razão áurea. Isso aqui. Isso aqui é uma coisa já conhecida desde lá dos gregos, que vem utilizando esse valor. Então, essa proporção aqui, que é a chamada proporção áurea, quando você multiplica isso aqui cruzado, vai te dar essa equação. Resolvendo essa equação, você tem esse número áureo, né? Chamado número áureo, número de ouro também, e ele tem um símbolo único na matemática, uma letra grega φ, né? O F grego aqui. E resolvendo essa equação, nós temos 2 valores, então, 2 raízes, né? Que é a raiz de 5 menos 1 sobre 2 e raiz de 5 mais 1 sobre 2. Um dá 0,6180 e outro dá 1,6180. Veja que são exatamente os mesmos números, com a única diferença de uma unidade. Se eu subtrair um, tem esse aqui, se eu somar um, tem esse outro. São 2 raízes, então, bem diferentes, aí, com essa característica em comum. Aliás, esse número tem várias outras características, né? Por exemplo, se tu pegar a conhecida série de Fibonacci, que é aquela série que você começa com 1, 2, 3 e assim por diante, em que a sequência é sempre a soma dos 2 anteriores, você começa com 1 e 1. Aí você soma esses 2 números, dá 2. Aí tu pega os 2 últimos, que é 2 e 1. Soma dá 3, depois tu soma 3 mais 2, dá 5 e assim por diante.
essa conhecida série de Fibonacci. Se você dividir um número pelo outro, à medida que eles vão aumentando, você vai tendendo para esse valor aqui. Você vai tendendo para esse número. Então, ele é um número aí que aparece bastante aí na história da matemática. E se vocês derem uma procurada na rede, aí no Google, vocês vão ver que tem dezenas de páginas dedicadas a ele. Né? Procurem por φ, número áureo, razão áurea, número de ouro. Tem muito assunto aí, muita coisa sobre ele. Bom, então, o que a gente faz? A gente pega o intervalo e multiplica por esse valor. Entre esses dois números, eu vou pegar esse menor, né, que é o que eu vou fazer. Eu podia dividir por esse aqui ou multiplicar por esse, tanto faz. Então, eu vou multiplicar por esse aqui. Então, a cada vez, o meu intervalo vai reduzir desse valor aqui. Ou seja, se eu multiplicar por 0,61, como eu estou multiplicando por um número menor do que 1, o meu intervalo vai diminuindo. Quanto ele vai diminuindo? O que falta para 1, né? A cada vez eu diminuo, ou eu pego 61,8% do tamanho original. Na segunda iteração, eu multiplico de novo. Então, eu vou reduzindo cada vez mais ou menos 40%, né? O que falta para 100% aqui. Então, meu intervalo vai reduzindo aí, ó. Aqui está mais ou menos 38, né? Um pouquinho mais, 38,2. Tá, arredondando aí, cerca de 40% ele vai diminuindo. Eu poderia pegar a média, por exemplo, que é 50%, ou um outro valor qualquer. É uma questão de escolha aí. Então, veja como é que funciona a ideia graficamente, ó. Como é que eu calculo os dois novos pontos? Eu pego x1, que é esse ponto aqui, ó, é o novo ponto, b menos r, r multiplicado por b menos a. B menos a é o tamanho do intervalo. Multiplicando por r, eu reduzo o intervalo cerca de 40%. E subtraio desse lado aqui. Então, eu venho parar aqui. E do outro lado, eu faço ao contrário, eu somo. Então, eu venho parar nesse ponto aqui. Então, o que acontece? A cada iteração, eu fico com ax2, né, eu desprezo esse pedaço aqui, eu fico com x1b, eu desprezo esse lado aqui. Eu nunca vou tirar os dois limites ao mesmo tempo, sempre um. Eu sempre corto uma cauda, ou à direita ou à esquerda. Então, eu vou começar com A e B aqui, ó. Esse é o tamanho inicial do intervalo. Então, os dois novos pontos, x1 e x2, que eu devo escolher, são calculados dessa forma. É o B menos o R multiplicado por B menos A. É isso aqui, claro, tá menor do que B. Então, quando eu subtraio, eu paro aqui. E do outro lado, quando eu somo, eu paro aqui. Então, o que eu fico? Eu fico ou com o AX2 ou com o X1B. Então, eu corto fora esse pedaço aqui ou esse pedaço. Depende do quê? Depende do teste que eu faço em X1 e X2. Ou seja, o valor da função aqui. Se o valor da função nesse ponto, se a altura da função nesse ponto for menor do que nesse ponto, então eu corto esse pedaço, eu abandono esse lado. Senão eu abandono o outro lado. Eu vou fazendo isso repetidamente. Então é uma coisa bem simples realmente. Então, a partir dessa figura, pode-se ver que para encontrar o ponto x1, move-se uma fração r do intervalo a partir do lado direito. E do outro lado é o oposto. Então, cada vez tu vai reduzindo o intervalo em 40% mais ou menos, né? Vai multiplicando ele por r, como r é menor do que 1, tu vai encolhendo o intervalo. Notem que, na realidade, o algoritmo vai trabalhando sempre com dois números, né? Que é um intervalo, mas tu quer um ponto. Isso significa o quê? Que lá no final, tu tem que escolher um lado ou o outro. Mas qual que eu pego? Na realidade, você pega a média, que é o melhor. Em vez de escolher o lado esquerdo e direito, pega a média. Óbvio que você vai pegar essa aproximação com várias casas depois da vírgula. Não faria muita diferença se você pegasse um lado ou o outro. Mas, para não introduzir um erro maior do que o necessário, faça a média, que aí você tem o valor mais próximo do resultado que se quer. Bom, então a gente define o LK, que é o
tamanho do intervalo a cada iteração, o IK, que é o intervalo de incerteza após um certo número de iterações, e eu vou calculando, então, os novos intervalos. E a partir disso aqui eu consigo estabelecer uma fórmula recursiva. O L2 seria R multiplicado pelo L1. Mas o que é o L1? É B menos A, o tamanho dele, né? Isso aqui é o tamanho do intervalo. Então, tu multiplicou por R novamente. Deu isso aqui. Aí, a fórmula, na realidade, vai ficar isso aqui, ó. LK, R, LK menos 1. Substituindo o anterior, que é B menos A, você fica com esse resultado aqui. E aí, esse LK aqui, você pode estabelecer. Eu quero que isso aí seja do tamanho 0,00001. Ou seja, 10 na menos 6, 10 na menos 8, 10 na menos 15. O tamanho que você quiser. Então, você especifica de antemão onde deve parar. A única coisa que nós temos que fazer é achar quem é esse K. Que aí você sabe quantas iterações vão ser necessárias de antemão. Mas isso é simples, ó. Se eu chamar isso aqui, então, esse LK de epsilon, ou seja, um valor pequenininho, né? Epsilon é uma letra grega que a gente usa para representar aí um número muito pequeno. Então, eu quero que o tamanho do meu intervalo seja menor do que epsilon. Digamos, eu quero parar quando o meu intervalo tiver um tamanho de 10 na menos 6. Ou seja, a precisão na sexta casa depois da vírgula. Então, eu quero que esse número aqui seja menor do que epsilon. Bom, eu quero descobrir quem é K. Aplico o logaritmo aqui e eu vou tirar esse K daqui de cima. Aqui tem um exemplo que vocês podem olhar detalhadamente. Eu fiz ele passo a passo aqui. Vocês podem acompanhar. Claro, como aqui eu fui fazendo passo a passo, né? Isso aqui a gente usa um computador para fazer. No caso, nós vamos usar a planilha. Dá muito trabalho, porque eu posso precisar de muitas iterações para chegar num número muito pequeno. Então, eu fiz apenas alguns exemplos, né? Aqui, no caso, eu fiz só para ilustrar como é que eu calculo esse K. Então, se eu tivesse uma função aí unimodal, ou côncava ou convexa, no caso, e o meu intervalo fosse esse, menos 3 até 7. Nota que o tamanho do intervalo é 10. E eu quero achar um ponto aqui dentro, um ponto ótimo, no caso, que é o máximo, com uma precisão de 10 na menos 4, ou seja, um décimo de milésimo aqui, ó, 0,001. Então, quantas iterações eu teria que fazer? Bom, eu tenho A, tenho B, tenho epsilon, e eu aplico aquela fórmula. Aqui está a dedução da fórmula, tá? Toda ela bonitinha. Então, o K, que é o número de iterações, tem que ser maior do que essa expressão toda aqui, ó. Isso aqui já está implementado na planilha para vocês. Então, vocês não vão precisar calcular isso aqui a cada vez, é automático. No momento que vocês entrarem na planilha com o A e o B e o epsilon, a planilha já te dá o K. Inclusive, já arredondado para o maior inteiro. Né? Porque esse K tem que ser um número inteiro. Então, eu já arredondo para o maior inteiro aí. Então, esse trabalho vocês não precisam ter. Mas aqui está calculado, ilustrando como é que funciona. Depois, a planilha faz isso automático. Ó, o K deu 23,92. Claro que tu não pode trabalhar com esse valor. Então, arredonda para o de cima. Sempre para o acima. Então, o K tem que ser no mínimo 24. Então, se eu pegar uma função num intervalo de menos 3 até 7, ou seja, o tamanho inicial do intervalo é 10 unidades, e eu quero uma precisão de 10 na menos 4, eu vou ter que fazer 24 iterações. Então, eu vou arrastar lá na planilha 24 vezes. E aqui está um exemplo, então, que eu vou mostrar na planilha agora. Aqui ele está calculado, eu botei uma precisão aqui bem grosseira, 1/4, 0,25, né? Porque senão eu precisaria aqui umas 15 lâminas só para fazer esse exemplo, né? Porque eu fiz uma, passo a passo aqui no caso. Peguei uma função bem simples, menos x² mais 1, que é uma função côncava, né?
A gente sabe que uma função de segundo grau que tem um coeficiente aqui do termo x2 negativo, é uma função côncava, no intervalo de -1 a 3/4. Também é um intervalo pequenininho para não precisar muita coisa aqui. E aqui está tudo bonitinho. Então, eu calculei aqui o número de iterações. Ó, precisa só 5 iterações, geralmente, né? Precisa bastante iterações. Por isso que eu peguei uma aproximação bem grosseira aí. O epsilon é 0,25, o a é -1, o b é 0,75 e o tamanho inicial do intervalo é 1,75. Então, fazendo as contas aqui, eu preciso de 5 iterações. E aqui está o algoritmo passo a passo. Ó. Como é que ele é construído, como é que ele foi implementado na planilha. Então, quem tiver interesse em saber como é que está feito lá na planilha, como é que aquele algoritmo está colocado lá, é só seguir isso aqui. Ó. Só seguir esses passos aqui. Tá? E aqui eu mostro os novos intervalos passo a passo. Ó. Aqui ficou o B, que é o direito, e eu tirei o A. Né? O A aqui era -1, reduziu para cá. Na segunda passagem, faz a mesma coisa, e aí o intervalo vai diminuindo. Ó. Agora eu tirei o B. Então, tu vai aproximando do ponto pela direita e pela esquerda. Tu pode, se o ponto tiver, por exemplo, teu ponto crítico for o B, tu vai sempre cortar a parte esquerda. Se for o A, tu vai sempre cortar a parte direita. E se ele estiver no meio, ora tu corta um lado, ora tu corta o outro. Então, o algoritmo aí pode ter várias interpretações. Mas está tudo bem detalhado aqui, ó. Até o L5 aqui, o intervalo, ó, chegou em 15,77 o tamanho dele. Como eu queria uma precisão de 0,25, já é suficiente. Na passagem anterior ainda não dava. Ó, dava 0,2552 o tamanho do intervalo, o L4. A quarta iteração ficava um pouco acima do valor que eu quero, levemente acima. Então foi feita mais uma iteração e aí ficou em 0,15, que é menor que 0,25. Mas é uma aproximação bem grosseira. Em todo caso, isso foi feito para ilustrar o processo, como é que funciona. Tá? Então, o ponto ótimo dessa função está dentro desse intervalo aqui. Ó. Vejo que eu tenho aqui na segunda casa, depois da vírgula, o erro aqui da 007 e aqui da 008. Na verdade, se arredondar, é 008, 008. Né? O teu resultado, então, está basicamente confinado dentro desse intervalo, e o que está confinado dentro desse intervalo é o zero. Então, o valor ótimo é zero, e aí esse aqui é o ponto ótimo, né? A altura da curva no ponto ótimo, o valor ótimo, melhor, que é 1. E isso agora eu vou mostrar na planilha como é que a gente acha esse ponto, então. Como é que é ilustrado. Aqui tem uma cópia, mostrando como é que é a planilha. E aqui, ó, eu ocultei e fui até o 30 aqui, onde tem a solução ótima. Vejam que, inclusive, quando for a hora de parar, ó, eu já escrevo aqui. Isso é automático também na planilha. Nesse caso, ó, o E é 10 na -6. Então, o K é 30. Então, isso aqui já é automático. No momento que tu preencher o A e o B aqui e preencher a precisão, o K é calculado automaticamente, 30. Aí o teu ponto está aqui, ó. Ponto esquerdo, ponto direito. Esse é o ponto inicial e esse é o próximo ponto. Que no caso aqui, ó, começou com um ponto inicial, aí calculou o próximo, vai calculando até chegar aqui. Então, tu pode pegar esses dois valores aqui e fazer a média. Ah, mas eles são iguais? Sim, são iguais com 4 casas, mas se você quiser mais casas, eles não vão ser iguais. Se você pegar a 7ª casa aqui, eles não vão ser iguais. Então, para não ficar com um lado ou outro, faz a média dos dois e coloca aqui. Ó. Aí tu tem o ponto aqui. E aqui está o valor da função.
função no ponto esquerdo, função no ponto direito. Está ela aqui, 2. Tá? Então, vamos ver como é que isso aí fica na planilha. Aqui está implementado, então, o algoritmo. Aqui está um desenho da função. O ponto ótimo está em 0 e a altura aqui é 1. Claro, essa função não precisava ter algoritmo nenhum para descobrir isso, né? Muito fácil, mas obviamente nem tudo vai ser tão simples assim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, é preencher isso aqui. A fórmula está pronta. Então eu vou colocar lá o menos 1, né, os 3/4, que é o lado direito. E aqui eu vou colocar 10 elevado na menos 6. Aí automaticamente a planilha calcula o K, 30. Então aqui você vai ter que arrastar até a linha 30. Bom, o que precisa ser preenchido aqui na planilha? Só isso aqui. Nada além disso aqui. Isso aqui não mexe. Aqui é o ponto esquerdo, ponto direito, que ele pega daqui. Menos 1, 0,75. Se tu observar, ele está pegando esse ponto aqui. Aqui, ele está pegando esse ponto aqui. Então, esses dois valores já são passados automaticamente para cá. E aqui é o cálculo dos novos pontos, o direito e o esquerdo, de acordo com aquele algoritmo que eu mostrei lá para vocês. Esse aqui é o ponto esquerdo, você vai pegar o A e vai somar, né, com o número áureo B menos A, e esse aqui tu vai subtrair. Só que para cá, só vem um desses lados aqui, nunca os dois. Aqui repetiu o lado esquerdo. E eu peguei esse aqui. Então, esse não foi usado. Por quê? Porque quando eu faço o teste aqui embaixo, olha lá, se o valor da função aqui for menor do que aqui, eu pego esse lado, senão eu pego esse outro. Então, sempre, a cada vez, eu pego um lado só. Então, dessa vez, eu peguei o lado direito aqui, e o lado esquerdo ficou. Agora, na segunda iteração, eu abandonei esse aqui e peguei esse. E o outro permaneceu. Agora, mudou esse aqui e esse ficou. Então, um sempre fica, só abandona um lado. A única coisa que vocês têm que preencher na planilha é a função no ponto esquerdo e no ponto direito. Nada mais. Então, você vai escrever isso aqui. x2, que x, ponto esquerdo aqui, elevado ao quadrado, mais 1. E deu. Só isso. Agora aqui, você arrasta para a direita, que ele pega esse outro ponto da direita aqui. Pronto, calculou os dois valores da função aqui. Isso aqui é importante para ser colocado corretamente. Por quê? Porque é isso que vai decidir qual dos dois lados que eu pego. Se eu pego esse lado ou esse lado. Tá? Então não pode errar aqui na hora de colocar. E uma coisa que eu hoje bati cabeça na hora de resolver um exemplo, que o Excel sempre dá uma, né, dá uma ajudinha para a gente para errar nessas situações. Quando você tem essa situação aqui, em que você tem que elevar ao quadrado um valor que ele é para ser negativo, vejam que, na realidade, quem é negativo aí é o termo x2. Tá? Então, por exemplo, quando você pegar o ponto menos 1, tu vai elevar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1, e aí ele fica negativo, porque é menos x quadrado, não é menos 1 ao quadrado. Só que quando tu não tem um coeficiente na frente, que é o 1 no caso, e não escreve, o que o Excel faz? O Excel incorpora o sinal dentro do quadrado. Então, ele eleva
o sinal também. Então, se a gente não cuidar isso, vai bater cabeça, não vai dar certo. Por exemplo, ó, se eu deixar assim, ó, agora eu arrasto isso aqui. Ó. Isso aqui eu não arrasto, tá? Isso aqui tem que ficar aqui. Ó. Por quê? Porque senão eu mato a fórmula aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo que está a fórmula para decidir. Ó. Que lado eu pego. Ó. Vejo que essa fórmula depende dos valores da função aqui. E a mesma coisa essa outra aqui. Então, isso aqui eu não posso arrastar aqui para baixo, senão vou matar isso aqui. O resto eu posso arrastar. Isso aqui não tem problema. Ó, a fórmula já começa aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Deixa eu tirar isso aqui tudo para limpar e ficar mais fácil de entender. Então, é como se eu estivesse começando assim. A planilha está limpa. Ela vai ter automaticamente, quando tu colocar isso aqui, ela vai preencher isso aqui, isso aqui já está preenchido na planilha, quando tu começar. Isso aqui também. Então, só vai preencher isso aqui. Preenche esse, arrasta para a direita e preencheu esse aqui. E aqui é calculado automático. Então, tu faz isso aqui, ó. Marca e arrasta aqui. Agora sim. Agora tu vai pegar essa segunda linha toda e aí vai arrastar. É isso que eu estou dizendo. Por isso que é importante acompanhar e ver como é que funciona isso. Senão vai se perder. Então agora aqui tu pode dar um duplo clique, inclusive, né? Se tu tem aqui os valores, ó, que ele vai chegar aqui no ótimo. Só que olha o que aconteceu aqui, ó. Qual é o meu ótimo aqui? É o 0. Qual é a altura da função? 1. Olha o que ele achou aqui. A altura da função, 2. Qual é o ponto ótimo? Menos 1. Obviamente está errado. Notem que a partir daqui, ó, ele não mudou mais praticamente, ele mudou só o lado direito. Ó. É como se ele pegasse esse aqui e fosse o ponto ótimo. Por que ele está fazendo isso? Porque, na realidade, o Excel está colocando esse sinal dentro do parênteses. Então, ele está invertendo essa função aqui, o Excel. Essa função é para ser côncava, mas o Excel aqui está invertendo, está transformando ela em convexa. Então, quando tu transforma ela em convexa, de fato, essa aqui é a maior altura da função. Esse é o ponto ótimo. Né? Imagina isso aqui girado ao contrário, né? Espelhado aqui, né? Em relação a essa linha aqui, o eixo X. Então, esse é o ponto mais alto. Então, está correto. Se essa função fosse minimizar e não maximizar. Se eu quiser minimizar, ok. Esse é o resultado correto. Então, é isso que eu estou chamando a atenção e é isso que vocês têm que tomar cuidado. E mesmo eu dizendo isso para vocês, e mesmo eu sabendo disso, hoje ainda eu bati cabeça porque eu fui resolver um outro exercício e não me dei conta. E olhava e disse, mas não é possível, não pode estar certo isso aqui. E não conseguia entender o que estava errado. E checava todos os valores e nada. Aí até que eu fui mexer nisso aqui e me dei conta. Puxa vida, é o que eu vivo dizendo para os alunos e acabo cometendo o mesmo erro. Então, é muito fácil da gente se esquecer desse detalhe. Então, aqui, ó, muito cuidado na hora de colocar. Ó. Você não quer que o Excel ponha o menos junto. Então, você põe um parênteses aqui, ó, ao redor aqui. Para dizer para o Excel o seguinte, o menos não é para ir ao quadrado. Menos é do termo. Aí arrasta para a direita, faz aquilo que eu fiz antes, ó. Arrasta para a segunda linha, marca tudo e dá um duplo clique. Olha lá. O ponto agora é 0 e o meu ótimo é 1, que é o que está acontecendo aqui. Rodrigo, não, porque o menos 1 aqui
tu multiplicaria se tu quiser minimizar. Lembra que eu falei no início que esse método ele só é feito para maximizar. Então, se eu quiser achar o mínimo dessa função aqui, ok. Mas aí tu vai fazer assim, ó. Tu vai pegar e não fazer o que eu fiz aqui, ó. Vou colocar o parênteses só ao redor do primeiro termo. Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai inverter toda a função. Tá? O teu valor tem que trocar o sinal da função para que ela inverta, para que ela passe de côncava para convexa. Aí sim, aí tu minimiza tranquilo. Então, a única coisa que você tem que fazer, se essa tua função fosse ao contrário, né, virada para cima, e você quer achar o mínimo da função, que é esse ponto aqui, ou se a função for essa aqui, e você quer achar o mínimo, não o máximo, aí sim você coloca um menos na frente. Porque aí você vai achar esse ponto aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se eu te entendi. Colocar o E8. Professor, é que normalmente eu coloco menos nas fórmulas, eu sempre multiplico daí pelo -1, ao invés de botar o menos. Eu queria Aqui dizer, na hora aqui. botar o. Se tu multiplicar Sim, ali, que botar o parênteses, ele vai pela ordem das colocar operações, ele um vai resolver aqui o. vezes assim. Será que assim não resolve? Resolve. Era isso que eu queria dizer. É. Bom. Ah, tá. Agora eu te entendi. Lembra quando eu disse para vocês nas outras aulas para vocês colocarem A, B e C aqui? Se vocês fizerem isso, não vai dar esse problema aqui. Tá? Mas quando não tiver, então, tem que ficar atento, então. Isso que tu propôs realmente soluciona, né? Multiplicar por -1. Só que como a gente não está habituado a fazer isso normalmente, a gente está habituado no cálculo natural a fazer, não colocar o menos, né? Provavelmente não vai fazer isso aqui também no Excel e vai acabar errando. Então, se você já tem esse hábito de colocar o -1, aí não tem problema, aí vai funcionar. Tá? Então, esse algoritmo aqui e essa planilha funcionam dessa forma. Tá? Aqui está tudo pronto, então. Aí, no momento que você terminou aqui, vem para essa última linha, está escrito aqui, ótimo. Você faz a média disso aqui. Está vendo aqui? Ó? Somei os dois valores lá de baixo, ó, que no caso aqui, até está o resultado da anterior, de um outro exercício, ó. E a mesma coisa para a função. Vem aqui, ó, pega a média desses dois aqui, ó. Para não ficar escolhendo um lado ou um outro, que vai te dar um pequeno errinho de arredondamento, assim tu diminui o erro de arredondamento. Porque não pode esquecer o seguinte, que isso aqui, apesar de você não perceber, isso aqui é um intervalo ainda, né? São dois números diferentes, porque você veio se aproximando do ponto pela direita e pela esquerda. E a mesma coisa o valor da função. Então, é recomendável que a gente faça a média aqui. Então, esse é o método da seção áurea. Vamos lá para o outro método. Aqui ainda tem mais uma lâmina explicando com a planilha, mostrando as fórmulas da planilha. Caso, sem querer, apague lá as fórmulas, elas estão aqui, ó. Então, podem ser recuperadas daqui. Então, isso aqui é importante. O método da seção áurea pode ser aplicado a problemas de minimização pela multiplicação da função objetivo por -1. Então, é aquilo que eu vinha dizendo ali. Na hora de colocar o problema na planilha, faz tudo, coloca normal, escreve como se fosse maximizar. Depois vai lá e troca o sinal, né? Bota um parênteses em toda a expressão e menos na frente. Eu não aconselho a nem
inverter termo a termo, que a gente pode esquecer algum. Às vezes tu tem 5, 6 termos e esquece de algum. Não, escreve normal a função, só vai lá, põe um parênteses em toda ela e um menos na frente e pronto. E aí maximiza. É sempre maximizar. Bom, o método Newton univariado é uma alternativa para esse método da seção áurea. Porque o método da seção áurea pode levar muito tempo para convergir, né? Tu pode precisar de muitas iterações. Então, tem uma opção aí, usar o método de Newton, né? Bom, embora a seção áurea seja um procedimento simples, ele pode demorar para convergir. Então, uma alternativa é usar o método de Newton. Então, o Newton é aproximar a função por meio de uma função quadrática. Na realidade, ele usa aí a expansão pela série de Taylor, né? Para tirar a fórmula. Ou seja, da onde surge o algoritmo do método de Newton? Da expansão pela série de Taylor. Então, faz o xi mais 1, o próximo ponto, né? Começa o i e acha o próximo ponto a partir de uma solução inicial. Vejam que o método da seção áurea tu não precisava dar um ponto inicial. A maioria dos métodos você precisa de um ponto inicial, um chute inicial, digamos assim. Aquilo que eu já falei várias vezes para vocês, de fazer com o solver. Que o solver, na realidade, quando você usa o solver, você está usando um chute inicial. Se tu não botar nada lá no solver, tu está usando o 0, 0. Ou 0, 0, 0, depende de quantas variáveis você tiver. Então, quando o solver não parte, não sai e não consegue ir adiante, achar um ponto, você inicializa com outro. Então, você atribui um valor, uma inicialização. Bom, esses algoritmos funcionam assim. Você atribui um ponto inicial, um chute inicial, digamos assim. Então, a fórmula, isso aqui é a expansão da série de Taylor, cortada, né? A partir do segundo termo foi desprezado, e daí sai a fórmula. Aí é mexido um pouco aqui, eu explico aqui direitinho como é que se chega nessa fórmula, né? Vocês podem dar uma lida. Não vou passar tudo item por item, né? Senão esse vídeo vai muito longe. Então, se chega nesse resultado aqui, ó. Esse é o algoritmo, basicamente. O próximo ponto, a partir de um ponto inicial, subtraindo o quê? A derivada primeira no ponto dividida pela derivada segunda no ponto. Então, é um algoritmo também extremamente simples. O novo ponto é o ponto anterior menos esse quociente da derivada primeira pela derivada segunda. Claro que esse algoritmo tem um problema, né? Se você não tiver derivada, não dá. E um outro problema, se o teu valor inicial aqui, a derivada, se anular, também não dá para começar. Então, não é qualquer ponto inicial que vai servir. Esse xi aqui não pode anular a segunda derivada, senão tu vai ter divisão por zero e aí não sai nada. Então, tem alguns probleminhas. Por isso que o pessoal acaba criando outros métodos e a coisa vai longe. Porque sempre tem um senão, né? Sempre tem um problema no meio e aí tu tem que criar, o cara dá uma melhorada, altera, e aí vai surgindo um monte de métodos diferentes. Conhecer alguns é bom, né? Porque para alguns casos, para alguns problemas um é melhor, para outros problemas o outro é melhor. Bom, o critério de parada aqui não tem muito jeito de fazer parada, então o que eu bolei aqui? Eu fiz o ponto e o ponto seguinte, a diferença entre eles. Quando isso aqui ficar muito pequeno, é sinal que eu estou muito perto do ponto ótimo. E aí eu paro. Então, essa diferença você estipula. 5 casos depois da vírgula, 6 casos e assim por diante. Então, tu pode fazer essa diferença tão pequena quanto você quiser. E aí está o algoritmo. Esse aqui é um pouquinho, tem um passo a mais do que o método anterior. Veja aqui, ó. Fixe o valor de parada, né? Um epsilon aí, um número pequenininho. Determine a solução inicial e comece com i igual a 1, né? O teu contador aí. Então, tu tem que dar um critério de parada, ou seja, um valor pequenininho, ou a precisão, digamos assim, e um valor inicial. Calcula a derivada primeira e a derivada segunda nesse ponto e aplica essa fórmula aqui. E deu.
testa, se for menor, parou. Se não, começa tudo de novo. Então, o algoritmo é também bastante simples. Tem algoritmos desses aqui que são bastante complicados, né? Mas esses aqui são bem razoáveis. Eu escolhi alguns aí bem eficientes e bem simples de entender também. Então, digamos que eu quisesse isso aqui, ó. O ponto de máximo da função, 12x menos 3x4 menos 2x6. Vejo que essa função pode ter mais de um ponto de máximo. Ele não vai te dizer também se isso aqui é um máximo global ou local. Não tem como saber. É aquela história que eu já falei para vocês, que o solver funciona. Tu dá um chute inicial. Ele vai achar o que estiver mais perto. Agora, se isso é o melhor ponto, se isso é o ponto ótimo, apenas você vai saber se a tua função for côncava ou convexa, tu vai ter garantia. Afora isso, não tem como garantir se você achou ótimo ou não. Tá? Então, achamos as derivadas, primeira e segunda. Até eu dei uma simplificada aqui, ó. Deu para colocar em evidência aqui algum valor. Então, como eu vou dividir um pelo outro, eu pude cortar esse 12 aqui. Ó, eu coloquei em evidência o 12, coloquei em evidência o 12. Aí ficou um pouco mais simples o algoritmo. Então, o novo ponto é o ponto inicial, que eu posso escolher, mais, na realidade seria menos, né? Mas como as derivadas são negativas aqui, ó, eu tenho mais com menos aqui. Então, por isso eu escrevi mais, mas o algoritmo é... Onde é que está ele aqui, ó? O algoritmo é menos. Eu só coloquei aquele mais porque, para esse exemplo especificamente, eu tenho um menos aqui, então deu para transformar em mais ali. Tá? E aí tem essa divisão aqui. Então, por exemplo, se eu não posso escolher x igual a zero para começar o meu ponto inicial. Por quê? Porque aí vai dar zero aqui. Aí não vai sair, né? Então tem que ser um outro valor. Aqui está um exemplo da planilha, tá? Mas eu vou mostrar aqui especificamente como é que funciona isso aí. Ó. Aqui estão a função, a derivada primeira, a derivada segunda. Veja que aqui eu nem simplifiquei, eu deixei como estava. Critério de parada aqui, ó, 10 na menos 6. O ponto inicial, 1. Bom, eu já preenchi isso aqui, ó. Aqui dá um pouco mais de trabalho do que o método da seção áurea, porque além de você ter que calcular a primeira derivada e a segunda derivada, você vai ter que colocar o quê? A função no ponto, porque você quer saber qual é o ponto, afinal, ótimo, né? Não só... Aliás, tu quer saber o valor ótimo, não só o ponto ótimo, o valor ótimo. Tu precisa escrever a primeira derivada, tu precisa escrever a segunda derivada. Essas três coisas aqui você precisa preencher. E aí não tem nem como arrastar, né? Tem que fazer separadamente. Então, escreve a função, escreve a primeira derivada, escreve a segunda derivada. Bom, e aí, automaticamente já calculou o ponto. Porque esse x0 aqui, que é o ponto inicial, já passa para cá automático. Ó. Veja que estragou tudo, né? Eu tirei o ponto inicial. Agora eu posso começar com 2, por exemplo. Então ele já passa o 2 para cá. E automaticamente já calculou a função, a primeira derivada e a segunda derivada, que obviamente eu escrevi isso aqui, né? Isso você tem que escrever. Isso não precisa mexer, isso aqui está pronto. Olha lá. Ó. Isso aqui é a fórmula que eu mostrei lá. Aquela fórmula que eu até deixei em vermelho e coloquei aqui. E esse valor é passado para cá. Então, essa célula aqui não pode ser arrastada da primeira linha. É igual ao outro. Tu só arrasta da primeira linha isso aqui, ó. Então, vamos apagar isso aqui para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Então, isso aqui fica automaticamente preenchido, isso aqui também. Isso aqui, obviamente, não, né? Isso aqui vocês vão preencher. Então, vocês vão preencher essas três células aqui. Então, automaticamente, o algoritmo calcula esse ponto e joga ele para cá. E aqui,
também é automático. Ó, aqui tem um testezinho. Se for menor que aqui, para. Então, você vai fazer isso aqui. Ó. Arrasta aqui. Arrasta isso aqui. Pronto. Agora, marca toda a segunda linha. Então, é exatamente igual a outra planilha. Mesma situação do método acessão área. Aí, agora você arrasta isso aqui. Quando for para parar, aqui, ó. Pare. Ou ótimo, ou qualquer outra coisa, o fim, né? Aí escreva o que bem entender. Isso aqui está aqui, ó. Você pode vir aqui e escrever o que quiser aqui dentro. Então, se eu comecei com o 2, ele foi até a linha 8. E veja que esse método aqui não me diz quantas iterações eu vou fazer, mas ele é muito rápido, ele sempre converge ligeirinho. Digamos que eu começasse com 1, ó, nem precisou 8 iterações, agora ele parou na linha 5. Ó. Ele vai achar os mesmos valores, só bem mais rápido. Digamos que eu comece com 4. Bom, aí ele foi até a linha 11. Então, ele é muito dependente do ponto inicial. Por isso que o pessoal fica inventando novos métodos. E digamos que eu queira um outro valor inicial. Vamos começar com -1. Ops, olha aí. Lascou. O que aconteceu aqui? Não convergiu. Divergiu. Aqui deu números muito grandes. Olha o valor do X, do próximo valor. Pula para cá, dá uns valor bem malucão aqui. Porque ele não está convergindo. Então, depende do ponto inicial que você pegar, não vai para lugar nenhum. Ou seja, provavelmente a função está indo para infinito. Agora, se eu colocar -2, aí converge. Aí vai até a linha 12. Então, por isso que existem muitos algoritmos diferentes, porque cada um tem lá seus problemas, tem suas virtudes, mas tem, melhor, tem suas qualidades, mas tem seus defeitos. Então, em algumas situações é melhor um, melhor o outro. Agora, para o software comercial, em geral, é o método gradiente, né, que é o mais confiável ali. Então, esse algoritmo de Newton é muito bom, porque ele converge muito rápido, mas ele é muito dependente do ponto inicial, então pode ter problemas aí. Digamos que eu começo, digamos, -5. Ó, está convergindo. Veja, começou com 1, ó, vem diminuindo, mas vejam a lentidão que ele está diminuindo. Ó. Chegou na 12 e ainda não foi. Então, se eu arrastar mais um pouco, ainda não foi. Vamos pegar aqui um pouco mais. Ó, na linha 17 parou. Chegou na precisão aqui e na -6. Agora, se eu alterar isso aqui, botar na -8, aí foi uma a mais só. Então, essa é a grande vantagem desse método. Você pode alterar até a precisão bastante e pode precisar 1 ou 2 iterações. Agora, depende do ponto inicial, né? Tu muda o ponto inicial, aí pode mudar de 4 iterações para 18, 17, 20. Então, tem essas coisas. Mas é um método bastante rápido e bastante eficiente. E esse método, ele pode ser usado para uma variável ou mais. O método anterior, o da seção áurea, é só para a função de uma variável. Esse aqui não. Só que aí temos um problema, né? Já vamos mostrar qual é o problema aqui. Então, método Newton multivariado. É a mesma fórmula, só que agora o teu x aqui é um vetor, não é mais um número. E a tua derivada aqui, primeira, é o gradiente. E a tua derivada segunda é a matriz hessiana. E aí você não pode dividir uma matriz pela outra, né? Você vai ter que multiplicar pela matriz inversa.
Mas o algoritmo é essencialmente o mesmo. Vamos voltar para cá para entender. Ó. Vejam. Onde é que está a fórmula aqui? Aqui, ó. Está aqui a fórmula. O novo ponto é o ponto anterior menos a função aplicada a derivada aplicada no ponto, dividido pela derivada segunda aplicada no ponto. Bom, isso quando tem números. Agora pensa bem. Agora aqui você tem 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis. Então, a derivada aqui não é mais um número, é um vetor. Essa derivada segunda aqui não é mais um número, nem um vetor, é uma matriz, é a matriz hessiana. Como é que eu divido um vetor por uma matriz? Simples, eu multiplico pelo inverso. Então você pega o vetor, em vez de dividir, multiplica pelo inverso. Só que, lembrando sempre, com a multiplicação de matriz tem lado, então você vai multiplicar aqui pela esquerda. Por isso que lá na fórmula, vamos voltar para lá, aqui, ó, você vai ter a matriz hessiana invertida aqui, ó, menos 1, vezes o gradiente. Que seria a derivada primeira, que é o gradiente, dividido pela derivada segunda, que está aqui. Só que tu tem que multiplicar agora uma matriz por um vetor. Por que eu não posso colocar a hessiana desse lado? Porque não dá, né? Porque um vetor vezes a hessiana aqui não dá, não fecha aquela história do linhas e colunas. Então tem que ser multiplicado aqui pela esquerda. Então o que vai dar isso aqui? Vai dar um vetor. Aqui tu tem um vetor, o resultado é um vetor. Tu vai subtrair 2 vetores aqui. Então a ideia é exatamente a mesma. Só que o problema é que eu não posso arrastar no Excel, linha a linha, como eu fiz antes. Então eu vou ter que copiar, linha a linha, copiar porque eu vou ter operações com matriz. Se eu tiver uma função de 2 variáveis, a minha hessiana é 2 por 2. Se eu tiver uma função de 3 variáveis, a minha hessiana é 3 por 3. E assim por diante, vai aumentando. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo como é que funciona. Ó, maximize. Tem mais uma qualidade desse, ou uma característica desse método Newton que eu não falei, que eu esqueci de falar, que é a seguinte. Ele tanto maximiza quanto minimiza. Ou seja, ele acha o ponto ótimo. Claro, se a tua função for unimodal, ou côncava ou convexa, maravilha. Você acha o máximo ou o mínimo, sem precisar multiplicar por menos 1, como foi feito com o método anterior e como deve ser feito com o método gradiente, que é o próximo. Certo? Então não precisa se preocupar com isso. Tá? Tanto faz maximizar ou minimizar. Só que é aquela história, né? Se a gente não tem uma função côncava ou convexa, a gente não vai saber se achou a solução ótima ou não. Pois bem, então tu tem aqui, ó, x menos raiz de 5 ao quadrado, menos y menos π ao quadrado, menos 10. Essa é a função de 2 variáveis. Eu quero uma tolerância de 0,05 e um ponto inicial aqui. Eu fiz isso aqui porque é um exemplo que eu vou fazer aqui na lâmina e eu não queria fazer um monte de iterações. Então eu já coloquei um ponto bem próximo da resposta, uma tolerância baixa para não dar um trabalhão, né? Então está aqui como é que funciona. Calculou o gradiente. Ó. O gradiente é um vetor, ó. Depende de x e de y. Só que aí tu vai pegar um ponto inicial, aí tu vai substituir o x e o y por esse ponto inicial, né? Aí calculei a matriz hessiana. Felizmente, a matriz hessiana não depende de x e y. Mas se depender, bom, aí tu substitui pelo ponto. Tu bota no lugar de x e y um ponto. Agora, quando não depende, é mais prático. Por quê? Bom, aí tu pode usar sempre a mesma, né? Tu não precisa ficar trocando ela a cada ponto. Mas veja bem, se ela depender como o vetor gradiente de x e y, a cada ponto tu tem que recalcular isso aqui. Então, por isso que tem que fazer num computador, né? A mão fica uma mão de obra muito grande.
Então, eu calculei a inversa aqui, ó, e aí eu vou multiplicar essa inversa por esse vetor gradiente, onde eu vou substituir o x e o y pelo ponto inicial. Então, está aqui, ó. Os pontos iniciais são esses dois valores aqui. Fiz as contas, deu esses dois números. Então, eu tenho um vetor e eu vou multiplicar pela matriz hessiana inversa. Veja que a matriz hessiana era menos 2 e menos 2. Aqui a inversa é só dividir aqui, né? Por 1/2 aqui. Divide pelo... Matriz 2 por 2 é fácil de inverter, né? É só dividir pelo determinante e trocar aí a ordem dos valores aqui, que são iguais, então nem isso precisa. Então é o ponto inicial, ó, que é um vetor, menos esse resultado que também vai ser um vetor. E aí dá isso aqui. E aí tu calcula o gradiente aqui. E verifica. Se esse gradiente zerou, parou. Porque essa é a única maneira de a gente saber que terminou. Tem que olhar para o vetor gradiente, né? O que é o vetor gradiente? É o vetor das derivadas primeiras. Como é que eu sei que eu tenho um ponto ótimo? Quando ele anula as derivadas primeiras. Agora, como é que eu vou saber se é máximo ou mínimo? Bom, aí tem que olhar para a derivada segunda, né? Tu tem que saber se a função é côncava ou convexa. Então, vai ter que olhar para a matriz hessiana. Mas aqui tu já tem a matriz hessiana, então não vai dar trabalho adicional nenhum. Então, vejam aí, ó. Eu fiz a primeira iteração, achei um novo ponto, ó. Opa. Não é para frente, é para trás. Achei um novo ponto aqui, ó. É esse aqui. Então, veja, eu peguei o ponto anterior, né, subtraí aqui toda essa operação e achei um novo ponto. Notem que o novo ponto não mudou. Ó. Por quê? Porque isso aqui deu o vetor 0, 0. Né? Deu o vetor nulo. Então, onde é que está aqui? Ó, f de x2 menos f de x1 é menos 10, 0. Menor que 0,5. Você tem dois jeitos de verificar que terminou o teu resultado. Tu vai calcular a função no ponto novo e subtrair o anterior e ver se é menor do que o que você quer. Se não, tu vai olhar para o vetor gradiente, né, e verificar se ele é 0. Eu até acho melhor fazer isso aqui como eu fiz antes. Né? Aliás, como eu vou fazer no próximo, que é o vetor, que é o método do gradiente. É verificar a diferença entre o ponto novo e o ponto anterior. Se isso aqui for muito pequeno, quer dizer, ele praticamente não mudou, então pode parar. Se não, continua. Então, o ponto que nós achamos está aqui. Então, vejam aqui, ó. Quantas iterações foi necessária nesse método aqui? Uma. E eu vou pegar um outro ponto agora inicial na planilha para vocês verem. Então, aqui terminou. Então, eu vou mostrar o exemplo aqui na planilha, que é o exemplo 3. Aqui até eu fiz umas figurinhas aqui, ó, para ilustrar a função, que ela é uma função côncava. Ó, isso aqui eu desenhei no Wolfram, que é o matemática, né? Que vocês... Isso aqui tudo é no navegador, viu? Navegador. Esse aqui é direto com MATML, a biblioteca MATML do navegador. É só tu botar lá na barra a fórmula, né? E desenha a função. E esse aqui tu tem que entrar no Wolfram matemática. É muito boa essa ferramenta, porque ela, além de calcular, fazer o gráfico, ela faz as curvas de níveis aqui, ó. Ela calcula a derivada primeira, a derivada segunda, calcula uma série de coisas. Então, se vocês têm dúvida, por exemplo, num exercício e não sabe se a derivada está correta ou não está correta, uma função meio complicada, bota ali nesse Wolfram aí, que é o cara que criou matemática, né? Ele é professor da Caltech nos Estados Unidos, é físico, e criou esse software de matemática que é muito igual ao MATLAB, MATCAD e Maple. É um software desses de computação algébrica. Então, aqui eu peguei o ponto
2, 2. Então vejam que lá na planilha, lá nas lâminas, eu peguei um ponto muito próximo lá do π e do raiz de 5, lá, coisa do resultado final. E aqui não. Aqui eu peguei o ponto 2, 2. Ponto inicial. Então eu calculei aqui, ó, a matriz hessiana. Ó, tá aqui. Eu calculei aqui o inverso da matriz hessiana. E aqui está o gradiente, que é a derivada primeira, que eu coloquei aqui, ó. Ó, derivada primeira em relação a x, vai aqui, e a derivada primeira em relação a y. O vetor gradiente se escreve como vetor linha. Aliás, como qualquer vetor, a gente escreve como vetor linha. Porém, na hora de fazer conta, tu tem que escrever ele como vetor coluna. Senão tu não vai conseguir multiplicar. Na realidade, a gente trabalha sempre com o transposto dele. Então, tudo que é vetor linha, na hora de fazer o produto por uma matriz, eu escrevo como vetor coluna. Então, aqui está a operação, ó. Ó, matriz hessiana inversa vezes o gradiente. Então, o que é esse resultado aqui? É simplesmente esse produto aqui, ó. Aqui está a matriz hessiana inversa, aqui está o gradiente e aqui está o produto. Ó, vocês podem acompanhar por aqui. Eu vou postar isso aqui para vocês, tá? Vou deixar no Moodle isso aqui, porque se tiverem dúvida, como é que foi feito, de onde é que saiu isso aqui, vocês podem vir aqui e ver a fórmula aqui, ó, prontinha. Então, começou com esse ponto, obviamente, a matriz hessiana não depende do ponto, mas o gradiente depende, ó. Ele depende de x e de y. Então, o ponto inicial eu vou ter que substituir aqui e colocar aqui, ó. Por isso que isso aparece isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Usei o 2 aqui nessa forma. Eu escrevi essa fórmula aqui e usando no lugar do x o 2. Agora aqui no y. Eu escrevi essa fórmula aqui e no lugar do y eu coloquei 2. E vejo que o π eu escrevo, né? Π abre e fecha parênteses. Não precisa escrever 3,14. Escreve assim, que aí você pega o π com todas as casas depois da vírgula. Bom, aí deu esse número aqui. Agora, tu passa para cá, ó, o resultado. O que é o resultado? É o ponto inicial menos isso aqui, ó. Então, esse número aqui é isso menos isso. E esse número aqui é isso menos isso. Aí dá esse novo ponto aqui. E agora repete tudo. Faz tudo de novo. E aí, qual é o resultado? Gradiente igual a 0. Aí, se tu vai multiplicar uma matriz por um vetor nulo, vai dar um vetor nulo. Significa o quê? Que eu vou pegar esse ponto agora e subtrair isso aqui. Essa fórmula aqui tu está subtraindo aquele valor anterior. E aqui é a mesma coisa. Está subtraindo aquele valor anterior. Ora, o próximo ponto seria esse ponto aqui menos isso aqui. Mas deu 0, então não vai mudar nada. Isso significa que você precisou só de uma iteração. Porque o teu vetor gradiente é nulo. E se tu calcular o valor da função nesse ponto inicial, 2, 2, e calcular o valor da função aqui, tu vai ver que não muda nada. Vai ficar praticamente igual. Então parou. Né? Mas por aqui tu já pode ver. Ó. Se tu quiser aumentar isso aqui, ó, zerou, zerou mesmo. Às vezes era uma aqui, fica na quarta casa, na terceira casa, coisa assim. Não, mas aqui está zerando mesmo. Então, se o gradiente está se anulando, o resultado se anula e aí não vai adiante. Então, significa que tu achou um novo ponto e parou aqui. Na primeira iteração já liquidou o problema. Então, essa é a grande vantagem desse método. Principalmente no multivariado, vejo que eu, na lâmina, usei um ponto totalmente diferente, 6 e 5 lá, e na primeira iteração já convergiu. E agora eu mudei para um ponto bem diferente e já convergiu. Só que é aquela história, né? Você vai ter que fazer... agora, se eu precisasse mais um ponto, eu vou copiar isso aqui e fazer tudo de novo. Por quê? Porque não dá para arrastar. Mas o Excel ajuda, né? Ajuda a gente a fazer as contas, ajuda a gente a não errar. Mas não é que nem
o univariado, ou que nem o método seção áurea, que é só escrever a primeira vez e deu, né? Aqui dá um pouco mais de trabalho braçal, digamos assim. Aí aqui está a matriz desse ano. A derivada em x, derivada em xy, yx e yy. Então, aqui os valores que eu passo para uma forma de matriz aqui. Então, está tudo calculado bonitinho. Tá? E agora vamos para o nosso último exemplo, que é o método da maior inclinação, chamado de método do gradiente, né? O inglês seria isso aqui, né? Maior subida, na realidade, maior inclinação, né? Mas é o método steep ascent aqui, o método gradiente. Mais conhecido é o método gradiente, que é o método que o solver usa e que a maioria desses softwares comerciais usam. Só que esse método, ele só funciona para duas ou mais variáveis. Ele é multivariado, essencialmente. Não é univariado. Tá? E ele reduz o problema multivariado a um problema univariado. E aí o problema univariado é resolvido ou pelo método da seção áurea, ou pelo método de Newton, ou um outro método univariado qualquer. Então é um método composto, digamos assim. Então vamos lá. Esse aqui tem mais coisas aqui para explicar como é que ele funciona. É um pouquinho mais complexo, mas não tanto. Ele só serve, como o caso da função áurea, lá do método áureo, para maximizar. Ah, e se eu quiser minimizar, mesmo que foi dito para a seção áurea, põe um parênteses na frente, troca o sinal e minimiza. Tá? Funciona, então, das duas formas. Mas tem que lembrar que minimização tem que inverter o sinal da função. E como ele usa o gradiente, né, o nome dele é método gradiente, você tem que trocar os sinais do gradiente também. Se esquecer, não vai funcionar. Bom, aí vem toda a teoria, né, o vetor gradiente, o que que é, né, mas eu já usei isso aqui, já expliquei para vocês. O vetor gradiente é o vetor das derivadas primeiras, quando tu tem várias variáveis, então tu pega um vetor aí com todas as derivadas. Na realidade, o gradiente sempre te aponta onde a função cresce mais. Então, a gente calcula o gradiente aqui para saber para que lado eu vou, qual é a direção que eu vou. E aí eu só preciso descobrir o seguinte: quanto eu devo andar nessa direção? É como se eu estivesse subindo uma montanha. Eu tenho que olhar para cima e ver, bom, qual é o caminho? Ah, esse caminho aqui é o que rende mais. E aí eu quero saber, bom, quanto eu vou andar? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros? Depois eu tenho que mudar para um outro que rende mais e assim por diante. Então, a cada iteração, tu tem que calcular o gradiente para ele te apontar em que direção tu vai. E aí calcular qual é a quantidade de passos aí. Passo não é bem apropriado. O quanto tu vai andar nessa direção. Então, é sempre assim. Para que lado eu vou e quanto eu vou. Para que lado eu vou e quanto eu vou. E aí vai repetindo isso. Bom, aqui é aquela teoria, né, de que o gradiente daí num ponto ótimo dá zero, que é o que a gente acabou de ver ali. Então, queremos avançar na direção do ponto de máximo tão rapidamente quanto possível. Então, para fazer isso, a gente tem que ir na direção do gradiente. Então, o método do gradiente é iniciar com qualquer ponto V0. Então, de novo, você tem um ponto, um chute inicial. Que é como o solver funciona. Você tem que botar lá um valor inicial. Se não colocar, ele parte do 0, 0. É aquilo que eu já falei mais de uma vez. E seguir na direção do gradiente. Fixa um valor não negativo, t. O que é isso? É quanto eu vou andar na direção do gradiente. E é esse t aqui que tu acaba caindo num problema univariado e tem que resolver um problema univariado que tu usa daí um método univariado, a seção áurea, o Newton. Mas o algoritmo é simples, olha aqui, ó. O novo ponto é o ponto anterior mais t vezes o gradiente. Muito parecido com o método de Newton, né? Só que o método de Newton é menos o quociente da derivada primeira pela derivada segunda. Basicamente é isso. Aqui é mais esse t vezes isso. Então, a cada vez nós temos que achar esse t. Bom, isso aí, né, vai me dar um outro problema. E aí eu vou mostrar aqui o que eu bolei para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Então, o crescimento máximo da função será obtido
pelo valor de t, que é resolver o seguinte problema de otimização unidimensional. É a função aplicada no v mais t gradiente. Por quê? O gradiente é um vetor, o t é um número, vai dar um vetor. O v é um vetor, somei de um vetor. A função é aplicada num vetor, por quê? Você tem uma função multivariada. Então, tu calcula a função nesse vetor, vai te dar um número. E aí você tem que número? Um número dependente de t. Vai te dar uma função de t. De uma única variável. Não vai ter mais x, y, z, ou x1, x2, xn. Vai ter apenas t. Por quê? Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Número não, vetor, né? Mas vetor é formado de números. Então você vai ter um monte de números aqui vezes t. Tu aplicar a função, tu não vai ter mais x1, x2, xn. Tu vai ter a função em cima de t. Então tu vai ter um resultado univariado, uma função dependente de t. E aí tu aplica o método seção áurea e coisa. Só que a gente não ia fazer isso a cada iteração, né? Dá uma trabalheira monstro. Então eu vou usar o solver para se achar esse t aqui a cada iteração. Então a gente vai fazer as iterações normais, vai fazer o algoritmo, só que o t eu teria que usar um outro método, então eu vou usar o solver que facilita. Então aqui está um exemplo. Ó. Meta maior inclinação para resolver o seguinte problema de programação não linear. x1 menos 3 ao quadrado, menos x2 menos 2 ao quadrado. É uma função convexa e aqui que eu bati cabeça, ó, porque como esse menos aqui na frente, eu elevava ao quadrado, o Excel me botava esse menos junto. E eu não tinha me dado conta. Na hora lá de fazer as contas, isso aqui dava um número, né? E eu bati cabeça bobamente aí. Bom, aqui tem a solução, né? Passo a passo. Eu acho que eu não fiz toda, porque isso aqui iria... Não sei se vai rápido. T0 é 0. Ela é muito rápido, sim. Já resolve. Já é uma iteração só e o gradiente zerou. Por isso que está resolvido aqui. Então, tu fez aqui, ó, achou o valor de t. Ó, aqui está mostrado como é que se acha o t. Ó. Tu vai calcular a função. Ó, a tua função. Aqui está o gradiente. Tu calcula o gradiente no ponto. E aí tu aplica a função nessa expressão aqui, que é o ponto mais o gradiente naquele ponto. E aí tu faz as contas, vai dar isso aqui, ó. Notem que a resposta aqui só depende de t. Então tu tem que otimizar isso aqui, tu tem que achar qual é o melhor t aqui, quanto tu tem que andar nessa direção. Então tu tem que maximizar esse t aqui. Bom, aí tu pode usar o método da seção áurea e o método de Newton. Só que isso tem que ser feito a cada iteração. Para não ter que fazer isso, eu estou usando o solver, então, e a planilha eu fiz isso. Né? E aqui está o final do problema. Bom, aqui tem um exercício que também está nesse arquivo Excel que eu vou publicar para vocês. Também pede para fazer, ó. Encontre os pontos x1, x2, x3 e x4 a partir do ponto 1, 1 para resolver esse problema aqui. Na realidade, não é para resolver totalmente o problema, é só fazer o algoritmo para ver como é que seriam os outros pontos. Mas, obviamente, você pode usar a planilha para fazer isso. Então, deixa eu mostrar como é que funciona a planilha. Então, está aqui, ó. O exemplo 4, tá? Vocês têm aqui a função, o gradiente no ponto, aliás, o primeiro componente do gradiente, que é a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Isso aqui é passado para cá. Ó. Tá aqui, ó. Menos 2x mais 6. A primeira componente do gradiente. Aqui é a segunda componente, ó. Menos 2y mais 4.
Quem é o x e y? Está aqui, ó, ponto inicial x0, que está aqui e vem para cá. Ó. Você coloca o ponto inicial aqui. Aí, automaticamente, ele é transferido para cá. Aí, aqui tem um novo ponto. Como é que tu calcula o novo ponto? Vai ser o ponto anterior, vezes o t, vezes o gradiente. Só que eu não achei o t ainda. Então, eu vou ter que achar o t. Como é que eu acho o t? Eu teria que fazer todo aquele trabalho, fazer essa soma, aplicar a função nessa soma, reduzir a um problema univariado e usar o método seção área, digamos, para achar esse t. Então, aqui, para vocês entenderem, eu fiz mais simples. Eu vou achar esse t pelo solver. Porque cada vez que eu fizer uma iteração, eu tenho que ter esse t. Então, eu não vou fazer um método seção áurea cada vez. Então, eu uso o solver aqui. Então, eu venho para cá, ó. Solver. Eu aplico... antes disso, deixa eu explicar isso aqui. Então, vocês têm que clicar, colocar o gradiente aqui, colocar a função no ponto V, que é esse ponto aqui, o inicial. Tá, ó. Então, vamos aplicar essa função aqui, usando esses dois pontos. E por que eu escrevi assim, que parece meio esquisito isso aqui, ó? A função está aqui, tem o t, para que você não precisa copiar de novo a função. A função tem que ser aplicada aqui no ponto novo, que no caso é o mesmo, porque eu ainda não achei o t. Então, para simplificar a vida, eu fiz assim, ó. Você arrasta isso aqui para cá, ó. Note que ele vai dar um erro aqui, ó. Mas se tu apagar o t, ele não vai reclamar mais. Então, vamos ver se está certo, ó. Ó. Porque antes eu deixava esse V aqui do lado e o T aqui. Só que aí tu não podia arrastar, né? Porque o X ficava certo, mas o Y não. Então ia dar um problema circular aqui no Excel. Então eu inverti a ordem aqui para vocês poderem arrastar. Só que quando for com 3 variáveis, aí tem que colocar mais uma coluna no meio, né? Senão não vai funcionar. Então o que eu fiz com 3 variáveis? Eu joguei esse aqui para cá, que é o teste, ó. Esse menos esse para saber se eu paro ou não paro. Bom, então você vai colocar a função aqui, vai colocar a função nesse outro ponto, e aí vamos achar o t. Então o t a gente acha assim. Solver. Sempre a tua célula, o teu objetivo é o novo ponto aqui. E o t é a célula variável. Se quiser tornar irrestrito aqui, não tem problema, porque esse t tem que ser sempre positivo. Já que ele é uma quantidade, né? O quanto eu vou andar, é uma distância. Então, resolver. Beleza. 0,5. O que aconteceu? Mesma coisa que os outros métodos, ó. Isso aqui tu não mexe, ó. Vejo que esse ponto novo aqui, ó. Aqui ele, ó, veio para cá. Então, o teu ponto era o 2,2. Agora ele é o 3,2. Então, ele foi jogado para cá. Então, eu vou arrastar isso aqui. Veja que é a mesma coisa dos outros dois. Sempre você não mexe aqui. Arrastou. Pode arrastar isso aqui. E a partir daqui, sim, você vai arrastar. Só não esse exemplo, né? Porque esse aqui já parou. Esse aqui é só uma iteração. Tu achou o T aqui, deu fim já. Acabou. Porque era só uma iteração mesmo. Esse já é o ponto ótimo. Olha aqui o gradiente, ó. Vamos botar aqui. 0, 0. Se o gradiente zerou, tu achou o teu ponto ótimo. E aqui também diz fim. Esse foi muito rápido, então não deu para captar a ideia. Vamos ver o outro exemplo. Aquele lá que eu sugeri para calcular vários pontos. Vamos apagar isso aqui tudo. Isso aqui tudo. Então, é essa função aqui, ó. 4x mais 6y menos 2x2 menos 2xy menos 2y2. Aqui está o gradiente, em x, em y. Se for 3 variáveis mais uma linha aqui, aí tu vai ter 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos no gradiente,
e o resto não vai mudar. Aqui tem o ponto inicial, se for 3 variáveis vai ter mais 1, 4 vai acrescentar, e aqui o critério de parada, né, que tu vai usar aqui. Vejo que eu não achei um jeito ainda de não botar isso aqui. Antes de tu calcular, ele escreve fim. Na realidade, depois que tu calculou aqui, ele já muda. E aqui está igual, né? Claro, porque o ponto é o mesmo. Como tu não calculou o t, ele não calculou o novo ponto ainda. Então, ele só calcula o novo ponto quando tu calcular o t. Isso aqui vocês não podem mexer, né? Que é o, aliás, isso aqui vocês vão colocar esse que não pode mexer, ó, que é o cálculo do novo ponto. E ele joga esse novo ponto para cá. Então, isso aqui não mexe. Então, vamos calcular. Aqui eu calculei o valor da função, ó. E aí eu fiz isso aqui, né? Arrastei para cá. Ele dá uma reclamada, você apaga e deu. Vamos ver se está certo. Ó. Então, tu tem que calcular a função nesse ponto aqui e tu tem que calcular a função nesse outro ponto. E o solver é sempre em cima desse outro. Vamos lá. Solver. Pega o ponto. Maximizar, sempre maximizar. Mas se for minimizar e eu trocar o sinal? Aqui vai máximo. Porque quando tu clica no solver aqui mínimo, ele na realidade ele troca o sinal da função. Porque ele não sabe minimizar. Porque ele usa esse método aqui. E esse método só maximiza. Então não importa se a função é maximizar ou minimizar. Aqui é sempre maximizar. Só que você vai trocar aqui, ó. Tu vai escrever isso aqui como eu escrevi, tudo igual. Se fosse minimizar isso aqui, escreve tudo igual. Aí tu vem aqui, ó. Deixa eu ver. Tu vem aqui e bota um menos na frente de tudo. Tu vem aqui e faz a mesma coisa. Tu vem aqui e bota um menos na frente de tudo. Vem aqui e faz a mesma coisa. Então troca todos os sinais direto. E aí, solver. Ó. Função objetivo está aqui. Célula variável é o meu t. Pode colocar aqui. Resolver. Ó. Tu tem que andar 0,25 nessa direção aqui desse gradiente. Pronto. Agora tu já tem um novo ponto aqui, ó. Começou com 1,1. Novo ponto é 0,5 e 1. Agora tu pode baixar isso aqui tudo. Pode arrastar. Só cuidado aqui, né? O t tu tem que calcular de novo. Porque a cada iteração do método gradiente, o t é calculado por um outro algoritmo, univariado. Então, tu teria que aplicar o seção áurea aqui. Então, tu teria que ir lá para a seção áurea, pegar a função aqui, fazer toda uma conta manual e jogar lá no seção áurea. Não ia pedir para vocês fazerem isso, né? Muita mão de obra. Então, para entender o algoritmo, eu vou calcular isso aqui pelo solver. Claro que eu poderia calcular tudo pelo solver, né? Mas só para entender o que é o método gradiente. Então, agora, passa para cá a função. Isso aqui também, mesma linha sempre. Resolver. Ó, mesma coisa. A função era 4, passou para 4,5. Era 4,5, passou para 4,65. Então, ela está crescendo. E a diferença está diminuindo. E agora eu tenho um novo ponto aqui. Então, se eu arrastar isso aqui, mais algumas. Vamos pegar aqui mais. Pode arrastar um monte. Vamos apagar isso aqui tudo, né? Porque o solver não é iterativo, não adianta arrastar. Então, eu tenho que fazer isso cada vez. Ó. Ainda não terminou. Ó. Vamos para o próximo. Solver. Muda. Agora é esse camarada. Muda aqui. Agora é esse camarada. E... Opa. Tem uma... Aqui está errado. Aqui. Ok. Beleza. De novo. O t normalmente ele dá o mesmo valor ou ele dá um valor que vai mudando assim.
muda para um, muda para outro e vai alternando. Dificilmente ele vai dar sempre valores diferentes. Principalmente quando você tem uma função bem comportadinha, né? Se tu tiver uma função muito irregular, aí sim. Mas como as funções em geral não são muito irregulares, vai dar uma coisa assim. Então vejo que diminuiu aqui ainda. E aí tu vai continuando. Cada vez tu tem que fazer o solver de novo. Mas veja bem, tu teria que aplicar o método seção áurea, né? Então o solver já é uma mão na aula. Diminuiu, diminuiu, até chegar aqui, ó. Nessa diferença aqui. Quando chegou aqui, tu para. Então, se ele demorar para convergir, claro, vai dar um certo trabalho, né? Mas, em geral, ele vai razoavelmente rápido. A menos que essa função aqui seja quase plana. Aí sim, né? Aí tu pode sofrer um pouco. Pode precisar de 20, 25 iterações. Mas, em geral, com máximo 10 iterações, você tem o resultado. Aqui, no caso, pedia 4 passos para você achar os novos pontos. Então, estão eles aqui. Ó. Tu começou com um, passou para esse, passou para esse, passou para esse, passou para esse. Agora, se eu quiser o próximo, é só vir em uma última passagem do solver aqui. Muda. Ó. Diminuiu aqui, aumentou aqui. Veja que ela está aumentando bem lentamente. Ó. 641 para 660. Ó. Ela está diminuindo lentamente. Porque tu olhar para ela, tu vê que isso é... que o gradiente está apontando numa direção, mas aí tu andou um pouquinho, tem que mudar a direção, tem que mudar, né? Porque ela é muito lentinha aqui, ó. Quando ela é bem mais empinada, daí vai mais rápido. Mas aqui é mais ou menos isso. Então, essa é a ideia. São esses 3 algoritmos aqui. Os 5 exercícios da lista dizem respeito a isso aqui. Aplicar esses algoritmos aqui. O método seção áurea, método de Newton, univariado e multivariado, e o método gradiente, que é só multivariado. Então, nós temos um método seção áurea só univariado, um método gradiente, no caso do maior subida, multivariado, e um método que serve para as duas coisas. Esses 2 métodos, o só univariado e o só multivariado, só maximizam. Então, para minimizar, tem que inverter o sinal da função, lá no caso da seção áurea, e aqui no caso tem que inverter tanto da função quanto do gradiente. E o método de Newton trabalha com as derivadas, primeira e segunda, mas em compensação maximiza e minimiza sem necessidade de trocar ou inverter nada. Então, cada um tem lá suas qualidades e seus problemas, suas desvantagens, vantagens e desvantagens. E aqui é apenas para vocês terem uma pequena ideia do que existe aí, né? Tem livros aí de 500, 600 páginas só sobre isso aqui. Como eu disse, eu fiz uma disciplina inteira só trabalhando com isso, né? Estudando esses métodos, vendo quais são as características de cada um, quais as vantagens, quais as desvantagens. Então, tinha uma PO inteira só para isso. E aqui eu apresentei apenas uma pequena ideia do que existe aí sobre isso. Mas são métodos bem populares, né? E que vocês vão encontrar em qualquer livro aí, na rede tem bastante exercício, bastante coisa sobre eles. Principalmente o método gradiente, que é bastante utilizado aí nos softwares comerciais. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Amanhã, então, eu apresento uma lista de exemplos diferentes, né, disso aqui. E na próxima semana, como não tem matéria nova, é exercício de revisão, eu vou deixar para vocês entregarem a lista lá na quarta-feira, então vocês podem usar aquele espaço, já que não vai ter matéria, vai ter para dúvidas, né, e alguns exercícios, vocês podem usar aquele espaço para tirar dúvidas e resolver algum exercício aí que não tenham conseguido resolver, ou alguma coisa que não tenham entendido. Porque, de fato, vocês vão ter a noção do que vai ser difícil ou não vai ser difícil, vai ter problema ou não vai ter problema, quando tentarem fazer os exercícios, né? Aí é que a coisa aparece. Antes disso é meio, né,
Difícil da gente imaginar o que pode ser, dar problema. Então, vamos ter uma próxima aula aí para isso. Ok? Tá certo, professor. Valeu, então. Se não tiverem perguntas, boa noite. Se tiverem, Boa noite. por Esperar a favor. nota ali, ver se fui bem ou mal. Eu vou publicar daqui a pouco, tá? Só vou Tá. postar o vídeo aí e passar as notas para o sistema, já vou publicar. Mas elas deram uma boa melhorada. Ah, que bom, que bom. Primeira lista aí o pessoal não foi muito bem. Agora já deu para animar um pouco mais. Ah, E já vou bom dia. publicar a lista, então, dessa parte da matéria aqui e da aula passada também. Tá certo. Boa Valeu. noite. Até Valeu, segunda boa que vem. noite. Tchau, tchau. Então tá, professor. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite.